pergunta para vocês, vou começar com uma pergunta. O que faz vocês permanecerem num lugar? O que faz vocês ficarem num lugar? Eu vou confessar aqui uma coisa assim, minha. Eu amo ficar em casa, eu amo ficar reclusa. Tipo assim, se eu morasse numa caverna, gosto de ficar na caverna, mas não por tristeza. É prazeroso para mim ficar em casa, eu gosto muito da minha casa. E para eu permanecer num lugar, se você quer me segurar num lugar, é quando eu estou sendo útil naquele lugar. Se eu tenho, por exemplo, se eu sou convidada para um casamento, eu fico feliz se eu puder fazer alguma coisa. Se eu ficar só sentada assistindo, eu quero ir embora, eu quero ir para casa. Então, assim, eu sou uma pessoa que, para eu permanecer no lugar, você coloca serviço na minha mão, você me dá atividade para eu fazer. Assim, eu tenho dificuldade em permanecer em lugares onde eu não estou fazendo nada. Tipo, eu amo servir, eu amo fazer as coisas. Aí você fala, Fernanda, mas você também tem que aprender a receber, você tem que receber. Eu tento, gente, assim, mas assim, o meu jeito é, enquanto eu me sinto útil no local, eu tenho prazer de ficar, de fazer, mas quando eu vejo que tá tudo tranquilo, tudo certo, eu já quero ir pra casa. Aí vocês dão aí seus diagnósticos pra mim, né? Então, assim, às vezes você fala, às vezes pode ser um lugar maravilhoso, incrível. Você fala, Fernanda, se você for passear num resort, num lugar assim, onde você vai desfrutar. Gente, se não for muito tempo, de boa. Mas o pessoal aqui em casa sabe que é resumido o negócio, entendeu? E eu queria perguntar para você, o que faz você permanecer nos lugares? O que faz você continuar, permanecer, ficar? Cada um de nós temos objetivos, temos um olhar de frente às coisas, né? E tem lugar que a gente permanece que é desconfortável. Tem lugar que a gente fica, que a gente se sente obrigado. Mas a gente não queria estar naquele lugar. Romanos 7:25. Se você tiver com a Bíblia aí e quiser acompanhar, Romanos 7:25 fala: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Então é uma briga intensa entre a nossa mente e o nosso corpo, porque por causa de Jesus nós temos a nossa mente que quer Deus, que quer Jesus, que quer permanecer em Deus, mas o nosso corpo é escravo do pecado. O que isso vem para essa manhã, para você, para sua vida e para a minha, que Jesus chegou sim, com muito amor no meu coração e derramou esse entendimento nesta manhã. Por causa de Jesus, nós temos escolha no nosso entendimento, permanecer em Deus, ser escravo, estar ligados a Deus por causa de Jesus. Mas a nossa carne, as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos desejos são escravos do pecado. E nós, muitas vezes, na maioria das vezes, a gente está permanecendo em lugares onde a gente não tem alegria, onde a gente não tem prazer, porque nós estamos ouvindo a nossa carne. Nós estamos permanecendo, obedecendo a lei da nossa carne. Nós temos feito escolhas baseadas no nosso sentimento, no que a gente quer, no que a gente sente. E quando a gente chega no lugar que estamos, as nossas emoções mudam, os nossos sentimentos já não é a mesma coisa de quando a gente escolheu. E aí você está triste, você está chateado por causa do que está na sua mão. Você não aceita o que está na sua mão, porque é fruto de escolhas erradas. É fruto de não conhecer a Deus, de não conhecer as Escrituras e não conhecer o poder de Deus. Lá em Provérbios 28 fala que nós podemos perder a nossa bênção, o que Deus tem preparado para nós.
Como é feliz o homem constante no temor do Senhor. Então, se você permanece constante no temor do Senhor, obedecendo o que diz as Escrituras, o que Deus quer para a sua vida, você vai ser feliz, porque é o temor do Senhor que traz felicidade para você, que traz realização para você, independente do que esteja acontecendo na sua vida. Por isso que quando Deus te dá uma paz, te dá alegria, ela excede o entendimento. Nem você entende por que você está bem, mesmo no meio de um caos. É porque a alegria que traz o temor que nós temos ao Senhor. Não é medo, é respeito, é honra que nós damos, colocando Deus em primeiro lugar, buscando em primeiro lugar. É uma honra, é um respeito. Mas muitas vezes nós somos guiados e conduzidos pelo que a gente sente, pelo que a gente deseja. E isso é ser escravo do pecado. Porque isso vai colocar você em situações onde você escolheu estar por decisões suas. E aí fala que nós perdemos a bênção, a oportunidade de experimentarmos a verdadeira alegria. Aqui excede o entendimento, que não depende de tudo estar certinho e encaixado para você estar bem, para suas emoções estar equilibradas. Você não precisa tomar medicações para colocar você em equilíbrio com o ambiente que você está. Porque quando você permanece em Deus, como você é feliz, como você sendo constante no temor do Senhor, essa alegria, essa paz, esse entendimento sobre tudo o que te acontece, ele vem de uma constante, de uma permanência, de uma constância no temor do Senhor. Aí diz Provérbios 28:14, mas quem endurece o coração cairá em desgraça. Cairá em desgraça. Marcos 12:24, Jesus olhando ali para os fariseus, olhando para as pessoas que questionavam ali quem era ele falou assim, olha, vocês são enganados, pois não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Então nós somos enganados, porque nós simplesmente não conhecemos as Escrituras. E se você é alguém que não conhece a Bíblia, que não tem contato com a Bíblia, você também não tem contato com o poder de Deus. E o seu coração é endurecido para todos os caminhos e escolhas que te levam para a presença de Deus. E aí você não experimenta. Não experimenta da paz e da alegria que excede o entendimento. Que nós só encontramos na presença de Jesus. Por causa de Jesus. Ontem eu falei sobre o cego de Jericó. Muitas curas que Jesus fez, Jesus falou assim, você crê que você pode ser curado? Muitas das curas que Jesus falou, você crê que você pode ser curado? Você tem fé que isso vai acontecer? Já sobre o cego de Jericó, Jesus não fez essa pergunta. Ele perguntou, você sabe do que eu sou capaz? Eu sou capaz de fazer qualquer coisa por você. Qual dessas muitas coisas que eu sei fazer, que eu posso fazer por você, que você quer que eu faça? Porque você já me conhece como seu Senhor. Você sabe quem eu sou. E isso Jesus manda dizer para você hoje. Você tem noção do que Jesus pode fazer pela sua vida? Ou você está desanimado, está desacreditado de tudo que você está vivendo hoje? Você é desacreditado em Deus porque você não tem esperança. Você fala, Fernanda, mas eu sou crente há muitos anos. E não sei o que fazer. É permanecer. Permanecer no amor. É conhecer o Jesus Cristo das Escrituras. Porque você precisa saber quem é Jesus. Para você permanecer nesse amor que foi derramado na cruz do Calvário. Para dar vida para você. E você hoje acordou desanimado, angustiado, porque não conhece as Escrituras e nem o poder de Deus. A angústia vem, a ansiedade vem, o medo vem, mas não podem permanecer em quem permanece em Deus, entende? Porque quem permanece em Deus não obedece o que a sua carne, o seu coração está visualizando, obedece à lei de Deus. E a lei de Deus diz para você obedecer os mandamentos, obedecer as Escrituras, para conhecer o que Deus pode fazer por você, tê-lo como seu Senhor, assim como o cego de Jericó. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim.
Senhor, que eu torne a ver. O que você quer que Jesus faça? Você precisa entender que Ele pode fazer. Você precisa crer que Ele pode fazer. Você sabe o que você pode fazer? Paulo tem outros textos que falam que Paulo diz que a gente precisa ter a mente de Cristo. Mas a nossa mente, as nossas escolhas, as nossas decisões luta o tempo todo contra a mente de Cristo. E eu vou dizer para você, você sabe o que Cristo pensa a respeito de você? Não é nada do que você tem verbalizado de quem você é. Quantas vezes você já olhou para você e falou, não consigo, não dou conta, não vou conseguir sair desse lugar, eu tô com isso nessa bomba na mão, eu não sei o que eu vou fazer, mas também olha o que eu fiz, olha a escolha que eu fiz, olha a decisão que eu fiz, olha onde me colocaram. A mente de Cristo não fica olhando para as perdas, a mente de Cristo olha com o olhar de Deus para a situação. Em nenhum momento na história, Deus olhou para o homem e viu, e ficou ali com os olhos no que o homem não era. Nos defeitos do homem. Ele olha para o homem e vê o que ele pode fazer. Quem é aquele homem nas mãos dele. Olha o meu servo Jó. Vocês acham que Jó não tinha defeito, gente? Jó era cheio de defeito. Um dos defeitos de Jó era o medo. Só que quando Deus foi falar para Satanás quem era Jó, falou, olha meu servo Jó. Então Deus, quando Ele olha para você, você precisa aprender a ter a mente de Cristo, o pensamento de Cristo sobre você, sobre sua história. Você vai parar de olhar suas perdas, olhar suas limitações e vai olhar para quem você pode ser em Cristo. Porque Ele pagou um preço tão alto na cruz do Calvário para você ter uma vida tão medíocre. Uma vida tão insatisfeita, tão cheia de angústia, de paz, de falta de paz. Porque você tem sido escravo das suas escolhas, escravo das suas decisões por emoção, por sentimento. E Deus quer que você tome decisões pelo seu entendimento. Porque permanecer em Deus é ter a mente de Cristo. Sabe, eu acho muito bonito João 15, a partir do versículo 9, é maravilhoso, porque diz assim, olha, assim como o Pai me amou, eu vos amei. Você sabe como que um pai ama um filho? Só quem tem filho aqui que entende. Quem não tem filho não vai entender esse tipo de amor que eu tô falando. E Jesus começa assim, no versículo 9, fala assim, assim como o Pai me amou, eu vos amei. Você sabe como é que um pai ama um filho? O pai ama o filho a ponto da vida dele não ter valor. Nós somos capazes de dar a nossa vida pelo nosso filho. Quantos pais perdem os filhos vão antes dele, ele diz, eu poderia trocar de lugar com meu filho. Porque esse é um amor de pai. Então, Jesus diz assim como o Pai me amou, eu vos amei. Então Jesus tem um amor de pai e fala, olha, se vocês me obedecerem, se vocês obedecerem os meus mandamentos, vocês vão permanecer no meu amor. E exatamente como eu tenho obedecido às ordens do meu pai e permaneço em seu amor. Então Jesus estava dizendo, eu consigo permanecer no amor. Você também consegue permanecer no amor, porque é questão de escolha, de decisão. E Jesus fala no versículo 11, tenho-vos dito essas palavras para que a minha alegria permaneça em vocês. Você tem tanto esperado a felicidade, você tem tanto esperado alegrias na sua vida, você fala assim, eu estou esperando uma notícia boa, eu queria viver um negócio bom, eu só vivo um abismo atrás de outro abismo. Quando eu começo a respirar, vem uma coisa ruim. Isso é apresentado para todas as pessoas que vivem e que respiram no mundo. Os problemas, as dificuldades e as lutas. Só que aquele que permanece com a mente de Cristo, olha para toda a situação com a mente de Cristo, você vai ter os pensamentos que Deus tem a seu respeito. Agora, se você não obedecer à lei de Deus, tendo a mente de Cristo, permanecendo em Cristo, você vai continuar olhando para você como um fracasso, como alguém que não deu certo. Como alguém que tudo que coloca a mão dá errado. Um desastre, um caos. Mas eu quero dizer para você
hoje, na pessoa do Espírito Santo de Deus, ele está presente aqui nessa live. E o Espírito Santo está aí com você, dizendo, hoje você pode mudar o seu entendimento. Porque das suas escolhas erradas, você pode fugir. De permanecer na carne, você pode fugir. E pode escolher agir com fé, com entendimento. Porque a lei de Deus está no entendimento. E a lei da carne está nas nossas escolhas, do nosso sentimento. Então hoje o Espírito Santo te abraça e fala, você não está feliz de estar permanecendo nesse lugar, está desconfortável esse lugar. Foi por causa das escolhas que você fez ou que fizeram. Ah, então, Fernanda, é isso. Não fui eu que escolhi. Porque me fizeram. Isso já passou. Desembarace dessas coisas. Deus tem coisa nova para você viver. Assim como no início da semana a gente estava falando sobre remendar um tecido novo num tecido velho. Vai, siga. Essa é a palavra dessa semana. Permaneça no amor de Deus. Permaneça no que Deus pensa de você. Lembra quando a gente já conversou aqui que Deus, quando ele chamava alguém para mandar alguém, para enviar alguém, ele só dizia, o que ele dizia para aquelas pessoas, para Abraão, para Moisés, vai libertar meu povo, sai dessa terra. Deus não revelava os percalços do caminho, as dificuldades do caminho, o que pegaria de surpresa, o que está na curva. Porque isso Deus assume a responsabilidade do inesperado, do oculto, do escondido, do que você não tem controle. Quando você permanece no amor, você permanece em alegria, você permanece na alegria que nos é dada por Cristo Jesus, por permanecermos e por termos Deus como nosso Senhor. E aí você fala assim, então, Fernanda, eu tenho Deus como Senhor, mas quanto tempo você passa na presença dele? Muitas vezes nós passamos mais tempo nos lamentando, mais tempo compartilhando nossas dificuldades e dores do que na presença daquele que pode resolver o nosso imprevisto, o nosso impossível. Então, quando eu li aqui Romanos 7:25, fala graças a Deus por causa de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, de modo que com a mente é aqui, com a nossa mudança de entendimento, nós obedecemos a Deus. Mas, com a carne, com os nossos pensamentos de emoções, de olhar com o que a gente crê, com o que a gente vê, com o que a gente está vendo, tomar decisões de acordo com os nossos sentimentos, com as nossas emoções e não de acordo com a nossa fé, nós nos tornamos escravos do pecado. Você fala, Fernando, mas eu nunca matei, nunca roubei, eu tento viver uma vida justa. Tudo aquilo que te afasta da presença de Deus, das Escrituras, é pecado. É pecado. Até ser bonzinho demais, boazinha demais, é pecado. Aí você fala, Fernando, você está falando uma besteira. Não estou, porque muitas vezes nós estamos sendo bonzinhos com todo mundo e estamos nos colocando num lugar de escravidão, de querer agradar pessoas, de querer que as pessoas nos amem e nos aceitem. Faz uma coisa errada para você ver se as pessoas vão te aceitar. Minha mãe falava isso quando ela era viva, ela falava assim, você pode fazer 1000 bondades. O dia que você fizer uma escorregada, todas as 1000 bondades são apagadas. E Deus quer que você saia deste lugar de escravidão, de querer agradar pessoas e começar a agradar a Ele. Porque Ele te chama para viver uma vida de alegria. Essa alegria, essa paz que você tem buscado e não tem conseguido, só tem encontrado frustração. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, permaneça no amor de Jesus. Assim como o Pai me amou, eu vos amei. Permanecei no meu amor. Então, você ter permanecido em lugares onde você tem tido a sua alma presa, porque você tem olhado para você não com a mente de Cristo. Você tem olhado por causa das escolhas que você faz, do jeito que você sente.
E eu queria dizer para você hoje, a mente de Cristo, ela transforma todo o seu caos em milagres. Lá em Jeremias 29:11, para terminar essa live. Eu é que sei que pensamentos que têm a vosso respeito. E o pensamento que eu tenho a vosso respeito é pensamentos de paz e não de mal. Deus sabe das suas dificuldades, das suas limitações. Assim como quando ele chamava alguém para sair da terra, para conquistar, para ir para a terra prometida, Deus sabia das dificuldades que tinha no caminho. Mas ele revelava só a bênção que ia chegar na mão daquele que obedecesse. Porque as dificuldades que tinha no caminho, os erros que teria no caminho, as tragédias, as guerras, ele assume. Deus assume. E Deus está no controle, ele vai antes, abrindo o espaço para você chegar. Assim é com a nossa vida. Vocês acham que Deus não conhece os nossos defeitos? Não precisa de você ficar verbalizando todos os dias que você não presta, que você faz escolha errada, que você não vai dar conta, que isso é impossível, que você nunca vai conseguir. Porque isso são coisas que Deus assume por você. Tudo que você não tem força, Deus tem por você. Tudo que você considera que você não tem jeito, Deus dá o jeito para você, porque foi Ele que fez você. Ele é capaz de tirar você desse lugar de sucessivas derrotas e colocar você num lugar alto, para você olhar para os seus fracassos, olhar para as suas dores numa outra perspectiva, numa perspectiva de quem tem a mente de Cristo. E a mente de Cristo consegue dar para você a paz que excede o entendimento, a alegria que você busca, que você precisa, que ninguém entende, porque é um equilíbrio emocional que só o Espírito Santo pode te dar. Porque ficar nesse lugar de altos e baixos, sem uma permanência de alegria, sem uma permanência de conforto e consolo que só o Espírito Santo pode dar, a sua alma vive em desgraça. É assim que a palavra de Deus está dizendo em Provérbios 28:14. Porque o nosso coração endurece. Fica endurecido por tanta dor. E nós não ouvimos a voz de Deus. E não permanecemos. Provérbios 28:14. Como é feliz o homem constante, que persevera. Vem tempestade, vem dor, vem luto, mas eu estou permanecendo em Deus. Porque Ele sabe o que é o inesperado, o que vai me atingir. E Ele é o meu escudo, e Ele é a minha força. E eu vou olhar para os meus problemas na perspectiva dEle, não minha. Porque o meu temor é a Ele, não a minha dor, não a minha luta. Eu não vou ter temor sobre as coisas difíceis que me acontecem, porque isso é responsabilidade de Deus. Quando você permanece no amor de Deus, quando você permanece em Deus, Ele assume a responsabilidade de tudo que você não consegue lidar. Eu é que sei que pensamentos que têm a vosso respeito, e tenho pensamentos de paz e não de mal, para dar para você o fim que você espera. Então, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o que te tem feito você permanecer nesse lugar? Abra mão de ser escravo do pecado e seja escravo apenas de Deus, porque é nele que nós temos a liberdade, porque Ele nos faz encontrar a verdade sobre quem nós somos e quem Ele é. E se você ainda não tem noção de quem Deus é e do que Ele pode fazer, é porque você precisa conhecer as Escrituras e o poder de Deus, gastar mais tempo na presença dEle para conhecê-lo. Que assim como o cego de Jericó, Jesus não perguntou para ele se ele acreditava que ele poderia fazer. Ele só perguntou, então, o que você sabe que eu posso fazer? Então, o que você quer que eu faça? E é isso que Jesus está falando com você hoje. Você sabe o que Ele pode fazer por você? Então, Ele pergunta, o que você quer que eu te faça? Em nome de Jesus, coloca a mão no coração e vou orar por você. Pai, obrigada, porque o Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Perdoa, Senhor, todas as vezes que nós temos permanecido na nossa dor. Temos ficado tempo demais de luto. Temos ficado tempo demais ansiosos. Temos ficado tempo demais deprimidos. Quantos anos, Pai, temos ficado neste lugar, permanecido nesse lugar tão difícil.
enquanto o Senhor nos oferece um novo olhar, um novo entendimento de que nós precisamos permanecer no Senhor. Nos ajude a nos livrar, a nos desembaraçar de toda essa raiz de amargura. Desenraiza, Senhor, os nossos pés desse lugar que temos permanecido, que nos afasta da Tua presença. Nos ensina a buscar nas Escrituras, a conhecer mais o Seu poder, para estarmos descansados de que o Senhor assume a responsabilidade da nossa história. Porque o Senhor nos colocou nessa família, nos colocou nesse trabalho, nos colocou neste lugar. Porque o Senhor tem coisas grandes e ocultas a revelar para o nosso coração. Então muda o nosso entendimento e nos torna fixos em Ti, arraigados em Ti, enraizados em Ti. Porque o Senhor é o único que tem pensamentos bons a nosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá, por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Seja curado de qualquer enfermidade que você tem no seu corpo ou na sua alma, em nome de Jesus. Amém. Hoje é aniversário da Regina. Parabéns, Regina. Aniversário também da Isabela, minha sobrinha. Então, eu quero, em nome de Jesus, declarar sobre a vida de vocês bênçãos sem medidas. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que o Espírito Santo abrace você, Regina, e a Isabela, com o poder dele, derramando todo o conhecimento e entendimento de quem Deus é, para que vocês possam viver o melhor que Deus tem para vocês aqui nessa terra, em nome de Jesus. Amém. Um beijo e até amanhã, às 6h30, com a graça de Deus, em nome de Jesus. Tchau, tchau.